É, pessoal, parece que é cloroquina pra nós e vacina chinesa pra você. Roda a vinheta, produção. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. I'm not going to give you a question. You are fake news. Ora porra! Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Alaer e está começando mais um programa Invasores aqui no nosso canal Terça Livre. Invasores esse que pela primeira vez está sendo transmitido diretamente do Polo Norte, porque aqui está um frio descomunal. O Sub-Zero está doido, tá completamente maluco, porque o frio aqui tá de rachar. Tá frio aí onde você tá? Diz aí nos comentários. Pois aqui é um negócio completamente maluco, tanto que eu estou devidamente trajado aqui para enfrentar uma nevasca de menos uns 70 ou 80 graus. Então realmente está muito frio aqui, mas não é o frio que vai nos impedir de falar um pouquinho sobre todas as canalices que acontecem no meio cultural, que caso você esteja me vendo pela primeira vez, esse é o objetivo do programa Invasores. Muito prazer. Pois muito bem, nós estamos aqui com um GC novo, como você pode ver, temos aqui o novo GC, as novas informações aqui que aparecem na tela, novo logo do programa, nova thumbnail, que se você me segue no Instagram, você já estava por dentro de todas essas novidades, @PedroAlaé, para você me seguir lá no Instagram, que é a rede social que eu estou mais ativo. Aproveita para seguir o Terça Livre também nas outras redes sociais, @TercaLivre em todas elas, então você pode ficar por dentro de todas as novidades, certo? Pois muito bem, então, pessoal, como vocês puderam ver no título, como vocês puderam ver aí essa semana, nós tivemos a notícia então de que a China parece que está começando a recomendar a famosíssima cloquinha. Nós falamos assim porque senão o YouTube pode derrubar aqui a nossa relevância, então nós meio que misturamos um pouco as palavras para confundir o algoritmo safado do YouTube. Pois muito bem. Muita gente se pergunta por que esse tipo de coisa acontece. Nós vemos aí a Folha, não sei se agora foi a Folha de São Paulo, enfim, qualquer outra revista dessas aí, supostamente admitindo que a popularidade do nosso queridíssimo presidente está crescendo, e muita gente fica confusa nesse tipo de situação, e hoje é sobre isso que nós vamos falar neste programa Invasores de hoje. Então você já deixa seu like, já deixa aqui o seu comentário, seja membro aqui do canal, você pode contribuir com o valor que couber no seu bolso, já que nós não aceitamos nenhum tipo de patrocínio público, nós não recebemos dinheiro de secom, de absolutamente nada além de vocês. Então, o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição é o que nos mantém aqui no canal Terça Livre, certo? Então vamos lá. Muita gente notou, então, nesses últimos tempos, essas movimentações esquisitas dos nossos opositores. De certa forma, admitindo seus erros, etc. Quem sabe, talvez? Bom, antes da gente entender esse tipo de movimentação, é muito importante que a gente entenda do que se trata a dialética. E para entender a dialética, a gente vai precisar fazer uma pequena análise do histórico do movimento revolucionário, principalmente aqui no Brasil, e das suas ações em geral. Mas antes, eu acho que é muito importante que a gente tenha aqui em ponto em comum de que o mundo está um negócio assim meio estranho. O mundo tá meio esquisito ultimamente. O mundo está cada vez mais confuso. Principalmente com as palavras que andam perdendo seus significados. Hoje qualquer um que discorda de você já pode ser taxado de nazista, já pode ser taxado de fascista, já pode ser taxado de tudo quanto é tipo de ista. E tá tudo bem. Ninguém realmente se preocupa com qual é o significado dessas palavras, quais são. Então a que elas se referem. Seus significados verdadeiros são completamente esquecidos e viram nada mais nada menos do que puros xingamentos. Nós temos também as famosíssimas hipocrisias que nós estamos vendo nesses últimos tempos, dos nossos queridíssimos ditos representantes, dos influenciadores que habitam aí o submundo da internet. E também nós temos as notícias que estão ficando cada vez mais confusas e conflitantes entre si. Ora é uma coisa, ora é completamente o contrário, e fica todo mundo desesperado e vira uma confusão generalizada. Também nós temos a famosíssima cultura do cancelamento, que é um negócio que tem estado muito em vigência nesses últimos tempos. As pessoas são canceladas por motivos absolutamente ridículos, por piadas, por comentários, até por gostos musicais, por incrível que pareça. Então,
tudo isso a gente tem que concordar que é no mínimo estranho. Será que isso tem a ver com algum tipo de estratégia revolucionária? Será que isso tem a ver com a promoção da dialética? É isso que a gente vai descobrir nesse momento. Então, pois muito bem, pessoal. Para que você que não sabe, a dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo. É uma estratégia que ela tem sido usada pelo movimento revolucionário. Eu acho que desde que o movimento revolucionário é o movimento revolucionário. É uma tática muito efetiva, porque independente do lado que você for, você vai obter um sucesso. Então, é uma coisa assim que é muito importante que nós estejamos atentos a esse tipo de movimentação, que nós fiquemos blindados contra qualquer tipo de estratégia dialética que possa surgir ao longo do nosso caminho. Mas antes de aprofundar um pouquinho nas estratégias dialéticas da atualidade, que nós estamos sendo vítimas neste momento, é muito importante que nós façamos então um histórico das ações do movimento revolucionário. Todos nós sabemos que esse movimento, em geral, ele tem como objetivo acabar com a ordem vigente, seja ela qual for, para estabelecer então o seu projeto de poder pessoal, né? Você primeiro precisa acabar com tudo que existe, independente do que seja, ou seja, promoção de caos, promoção de baderna, promoção de barulheira, confusão, etc., para que tudo possa ser guiado por uma casta de iluminados que tem aí a solução para todos os problemas que eles mesmos geraram. Então o movimento revolucionário tem feito esse tipo de tem seguido esse tipo de receitinha de bolo desde sempre. E em tempos de foice e martelo, pessoal, em tempos aí de União Soviética, do pessoal comunista raiz mesmo, que usava coturno, tal, etc., pessoal que resolvia as coisas na porrada, era um negócio assim muito mais, como é que eu posso dizer? Era muito mais difícil. Era fácil, mas era difícil. Vocês vão entender já. Pois muito bem, vocês pensam então que nós somos aqui o famosíssimo Partido Comunista lá da União Soviética. Nós precisamos então fazer a revolução. O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar todo mundo na porrada que discorda da gente. Não vai sobrar um em pé se não tiver uma cópia do Manifesto Comunista no bolso. Nós vamos quebrar todo mundo na porrada e é isso mesmo, não queremos nem saber. As revoluções mais brutais, elas tendem a ser mais ou menos dessa forma. O pessoal sai na mão, etc. Porque o objetivo principal, na real, é gerar o caos. É você realmente destruir tudo aquilo que existe e plantar novamente qualquer tipo de coisa que seja favorável à ideologia que você está seguindo. Então, destruímos tudo aqui, nós conseguimos, consolidamos aqui o poder do Partido Comunista Soviético e instauramos a União Soviética. Mas não foi simples, tivemos que matar muita gente, tivemos aí que sair na mão com várias pessoas. Foi um trabalho assim completamente... Nossa Senhora, estamos destruídos. Nós aqui estamos cansados, mas o poder é nosso. Agora aqui nós estamos com o poder na mão, só que tem um problema. Essa revolução mundialmente ela fez muito barulho. Ela foi um negócio assim que que foi espalhado aos 4 cantos do planeta e todo mundo ficou sabendo. Até aí tudo bem. Nós já que nós estamos no poder. Mas teve outro problema. As nossas intenções elas ficaram claras desde o começo. E por isso, talvez que nós tivemos tanta resistência em assumir o poder. Porque nossas intenções elas sempre foram claras. Nós vamos derrubar a burguesia, nós vamos estatizar o negócio inteiro aqui e nós vamos dar bicuda em quem discordar da gente. Ou seja, o processo foi muito mais difícil. Porque nossas intenções, nossas cartas estavam todas na mesa desde o princípio. Mas até aí tudo bem porque nós estamos no poder. Então, sem novidades, está tudo tranquilo. Mais ou menos. Porque ainda tem o pessoal aí do lado B do partido que olha meio torto para nós aqui, que somos os garbosos aqui, os donos do poder. Tem o pessoal que olha meio torto pra gente. Será que ele pode dar uma picaretada na nossa cabeça? Eu espero que vocês tenham entendido a referência. e tentar usurpar o trono comunista que nós construímos debaixo de tanto tiro, debaixo de tanto sangue. Ou seja, para sintetizar tudo isso que eu falei para vocês,
Vocês vejam só como é difícil fazer uma revolução porradeira. Fazer uma revolução faca na caveira. Porque como a gente já disse, ela faz muito barulho. Muita gente fica sabendo que ela está acontecendo. É evidente, é só você olhar para a rua, tem um bando de gente com foice e martelo descendo a porrada de todo mundo. Você não é um desfile de 7 de setembro. Obviamente é uma revolução comunista, então é muito mais fácil de você identificar. Essa estratégia mais porradeira, ela é algo que revela as intenções desde o início. Ou seja, ela pode gerar tanto mais resistência quanto mais adesão. Então é uma faca de dois gumes, mas ela vai gerar muita resistência. Porque aquele negócio, vamos ao exemplo de novo, você está andando na rua, você vê um monte de gente com foice, com martelo. Se você concorda, você vai lá quebrar tudo. Se você discorda, você vai lá quebrar eles. Então, é algo que é muito mais fácil de você se posicionar contra, porque como nós já dissemos, todas as cartas permanecem na mesa. E talvez o mais difícil seja a administração desse negócio. Você literalmente criou um monstro, você criou um monstro aí de sangue, você criou aí um monstro que ele precisa ser muito bem administrado e o seu punho precisa ser de ferro. Porque aquele negócio, você controlar, além de você controlar as possíveis dissidências, as dissidências que ocorrem externamente ao seu centro burocrático, você também precisa controlar as dissidências que acontecem dentro do seu centro burocrático. Ou seja, é o amiguinho do lado que está vendo que você está no poder, e se ele quiser dar uma picaretada na sua cabeça para usurpar tudo aquilo que você construiu, quem é que garante que ele não o fará? Ou seja, é um negócio assim completamente descabido. É uma revolução que ela acontece mais rápido, isso é verdade, não tenho o que dizer, mas ela também é muito mais difícil. E ela pode ser derrubada, porque como nós já dissemos, todas as cartas estão na mesa, temos todas essas falhas, então para você derrubar isso aí, ainda que seja muito trabalhoso, dependendo do tipo de tirania que você exerce sobre a população, essas possibilidades sempre vão existir, certo? Então, revolução porradeira nos dias de hoje é um negócio que está meio complicado. Principalmente com o acesso à informação que nós temos, principalmente com a velocidade que a informação corre, você fazer uma revolução como foi de 17 é um negócio que não é muito bom, não. E é para isso, meus queridíssimos amigos, que foi pensada a Revolução Cultural. Revolução Cultural que ela foi desenvolvida pelos nossos queridíssimos amigos, que sempre dão as caras aqui no Invasores, por esse ser um programa que trata mais sobre esse lado cultural da nossa guerra política, que é o nosso amigo Antônio Gramsci, o famosíssimo filósofo italiano, que desenvolveu toda essa teoria que nós vamos abordar já e que nós estamos sendo vítimas nesse exato momento. Então o senhor Antônio Gramsci ele vai olhar para todo esse negócio, vai perceber todas essas coisas que a gente falou, e ele vai dar uma roupagem nova para esse tipo de revolução. Ele vai jogar um pouquinho de açúcar nessa merda toda aí. Ele vai jogar um pouquinho de açúcar e ele vai dizer o seguinte, que ao invés da gente tomar logo as cabeças de uma vez só, que ao invés da gente ir lá decapitar o rei, o que a gente vai fazer? Nós vamos fomentar a massa para fazer isso por nós. É uma estratégia realmente muito mais eficiente. E com todo o auxílio que o nosso queridíssimo amigo Antônio Gramsci teve com a escola de Frankfurt, então, colocando aí os seus ensinamentos dentro de uma oficina para que eles possam ser tunados no melhor estilo possível e que as suas estratégias possam virar das mais variadas possíveis, nós temos essa lambança e essa esparrela cultural que o Brasil se encontra. Então, esse pessoal da escola de Frankfurt e esse pessoal aí, e nosso queridíssimo amigo Antônio Gramsci vão pegar todos esses aspectos da Revolução Porradeira e vão eliminá-los pontualmente na Revolução Cultural. E a Revolução Cultural, meus amigos, ela tem um ponto muito, muito, muito importante, que é a dialética. A dialética talvez seja uma das coisas que mais é necessária você ter bem estabelecida para que sua Revolução Cultural seja bem feita. Pois muito bem. Temos um livro, inclusive, que fala sobre isso, que eu estou devendo aqui um programa a respeito dele. Vou falar um pouquinho mais para frente.
Mas primeiro eu preciso lê-lo. Tem uma fila enorme de livros, mas vocês fiquem tranquilos. 1 hora esse programa sai dedicado exclusivamente à escola de Frankfurt. Certo? Pois muito bem. Nós temos então um plano estabelecido desde o começo, que é aquele lá que nós falamos lá no comecinho do nosso programa, que é você desestabilizar, você destruir, para que depois você possa reconstruir a sua imagem e semelhança. E como que isso funcionou aqui no nosso país tupiniquim? Como que as ideias do Antônio Gramsci e da Escola de Frankfurt foram sendo colocadas aqui no Brasil? Bom, se a gente parar para pensar, nós temos a famosíssima década de 60, que foi aí talvez o auge da intelectualidade esquerdista aqui no Brasil. E esse período do Brasil, a década de 60, o próprio período do regime militar, é um período que a gente pode usar como referência para entender como funcionou e como funciona também a esquerda aqui no Brasil. Onde mesmo com os seus maiores e arqui-inimigos no poder, ainda assim toda a produção cultural e todas as bases que iam ser estabelecidas para as próximas gerações, elas foram construídas debaixo dos narizes daqueles que juravam de pé junto, que combateram o comunismo. Então, desde a década de 60 nós temos esse tipo de produção cultural aqui no Brasil, nós temos esse tipo de movimentação da esquerda, ou seja, o pessoal é experiente em fazer esse tipo de coisa. O pessoal é experiente em estar abraçado com o seu algoz, por assim dizer. Então, enquanto os nossos queridíssimos amigos militares estavam combatendo os comunistas no meio do mato, esses mesmos comunistas estavam formando os filhos desses nossos militares. Ou seja, pensamento dialético. É aquilo que eu gosto de dizer sempre aqui no Invasores. Independente da estratégia que possa ser utilizada pelo movimento revolucionário. Se for a Revolução dos Calangos do Ciro Gomes. Se for a Revolução Cirandeira do Jean Willis. Se for o pessoal armado do PCO. Se for, enfim, a revolução dos Transformers, de qualquer maneira, ponto para o movimento revolucionário. Ou seja, se a guerrilha naquela época ganhasse, né, esse pessoal ali, vamos guerrear aqui com os milicos, se eles, por algum milagre ou intervenção satânica, eles conseguissem ganhar dos milicos, amigo, ponto para o movimento revolucionário, foi esse martelo na bandeira e acabou. Agora, se os nossos amigos intelectuais da época conseguissem fazer todo o seu trabalho, amigo, ponto para o movimento revolucionário também. Não vai ter uma foice e martelo na bandeira? Talvez, pode ser que tenha. Mas a estrutura ela já está montada. O palco já está completamente estabelecido para esse circo maligno que seria estabelecido nos próximos anos. Ou seja, independente da estratégia, ponto para o movimento revolucionário. Isso é dialética. Nós vamos ver mais alguns exemplos mais para frente. Bom, ainda nesse aspecto cultural, nós temos toda a parte da doutrinação ideológica que nossas crianças, adolescentes e jovens passam nas escolas. Nós temos aí vários relatos, além de vídeos, fotos, etc. Eu mesmo sou uma testemunha viva desse processo, onde você tem um discurso completamente uníssono, onde desde criança você já é ensinado a baixar a cabeça e pensar diferente como todo mundo. Você pensa diferente como todo mundo. Então, é um processo assim que, principalmente dentro da cultura, é algo que é muito efetivo nas próximas gerações. Inclusive, se você assistiu o nosso programa passado, se você assistiu o último Invasores, você sabe detalhadamente como funciona o processo de destruição de uma criança e de um jovem a partir da primeira infância. Então, fica a sugestão para você assistir o último Invasores. Tem umas dicas culturais bem legais ali. Foi basicamente o nosso especial do Dia dos Pais. Acho que, se eu não me engano, o título é Não Deixem Destruir Sua Família. Eu posso deixar sugerido aqui mais tarde. Bom, nós temos então também toda a questão da produção cultural, onde esses jovens que foram formados nas universidades e foram doutrinados pelos nossos queridíssimos amigos comunistas, dentro das universidades que eles frequentaram, eles vão virar profissionais. Esses profissionais não vão exercer nada além do que eles aprenderam, que foi militância política. Basicamente isso.
E isso, não pense em vocês, começa na faculdade, viu? Isso começa desde o ensino médio, ou antes ainda. Não sei como é que está a situação do ensino fundamental hoje, mas eu sei que do ensino médio tá bem zoado. Mas enfim, e esses profissionais, eles vão saindo com a cabeça cada vez mais ideologizada, e aí vão matando as profissões que eles dizem exercer, profissões essas principalmente na área da cultura. Ou seja, a arte, ela não vai mais ser utilizada como, enfim, um lazer, um entretenimento, ou qualquer outro tipo de coisa que a arte possa servir, mas ela vai servir como mais uma das ferramentas de militância política. Ou seja, você vai matando, você vai tirando a essência de todo o tipo de manifestação cultural. Seja ele no cinema, seja ele na música, seja ele nos filmes, nas séries, nas HQs, etc. E o programa Invasor está aqui para denunciar todos eles. E isso é mais um dos aspectos da Revolução Cultural. É transformar todo e qualquer tipo de manifestação popular genuína em mais um instrumento da Revolução. Independente se ele é efetivo, se ele não é efetivo, enfim, de qualquer maneira, servindo para a Revolução, tá jóia. Pois muito bem, essas produções culturais, elas vão formando o imaginário de cada vez mais pessoas, e esse ciclo vai aumentando cada vez mais. Nós temos também a teologia da libertação, que é algo que é muito sério aqui no Brasil, inclusive todos nós precisamos estudar um pouco mais sobre. Temos outra recomendação de livro aqui para você entender como ela opera. Temos o filme do Sr. Bernardo Kister também, que vai sair em breve, creio eu, ansioso para assisti-lo. Que a teologia da libertação nada mais é do que mais uma ferramenta para destruir todo e qualquer tipo de manifestação genuína e transcendente daqui do Brasil. Então a teologia da libertação nada mais é do que uma espécie de infiltração dentro da instituição da Igreja Católica, onde você perverte o corpo da Igreja por dentro. Por isso que nós vemos aí os nossos queridíssimos amigos bispos cada vez mais acovardados, nós vemos aí os padres cada vez seguindo menos a doutrina da Igreja, e nós vemos todo tipo de absurdo sendo praticado, não só com aprovação, mas também às vezes com participação de alguns membros corruptos da Igreja. Então nós tiramos todo aquele transcendente, nós tiramos toda aquela ligação espiritual que a Igreja proporciona. Não só a Igreja Católica tem isso, mas também a Igreja Protestante, enfim, a Igreja Cristã no geral, salvo engano, é a teologia da missão integral, alguma coisa assim. Então nós temos toda essa perversão onde você vai retirando a mesma coisa que você faz com a arte, você faz com a religião, que é você tirar aquilo que alimenta a sua própria alma. Você limita o alcance humano ao transcendente, e você vai matando ele um pouquinho de cada vez, porque assim você vai esvaziando, você vai minando as possibilidades dele de lutar por alguma coisa. Ou seja, se você não reconhece os valores que existem dentro de algum clássico, por exemplo, da arte, se você não reconhece que aquilo que é estabelecido como pedra fundamental do cristianismo ou de qualquer outro tipo de coisa, você não vai nem saber se alguém está pervertendo aquilo ou não. Então é uma estratégia muito efetiva você ir minando, você ir tirando aquilo que compõe determinadas coisas, porque assim você gera menos resistência lá na frente. Nós temos também ainda dentro da questão cultural toda a questão dos nossos influenciadores. Pessoal aí, Sr. Felipe Neto, Sr. Felipe Castanhari, toda sorte de outros pitaqueiros aí que estão ocupando o nosso cenário político. Mas aí você pode falar, puta merda, mas o Felipe Neto é um irrelevante, essas pessoas aí tem que ser dado risada, etc, etc. Não. E eu digo já porque essas pessoas estão formando o imaginário do seu filho. E seu filho tem 14 anos hoje, mas na próxima eleição o cara já vota. Você acha que ele vai eleger alguém como Bolsonaro? Você acha que ele vai eleger um conservador? No máximo, se for muito macho, vai eleger alguém do PSOL.
Mas é isso, né? A questão dos influenciadores, eles estão formando o imaginário das futuras gerações, todos eles mancomunados com essa ideologia nefasta, todos eles seguindo e rezando a mesma cartilha de muitos dos nossos opositores, e nós estamos simplesmente ignorando isso e lidando como uma piada, quando evidentemente não é. No último programa também falei sobre isso, muito bom que você dê uma olhada por lá. E nós temos também toda essa questão envolvendo os jovens. Nós temos os jovens cada vez mais à margem de toda a sorte de podridão ideológica. Não só podridão ideológica, mas podridão espiritual. Porque tudo foi minado. Né? Imagina só, a criança chega no mundo, pô, não tem mais nada. O movimento revolucionário acabou com tudo. Não tem uma arte legal para você curtir. Alguma manifestação cultural genuína. Não tem um transcendente para você se ligar. Não tem absolutamente nada. O que você vai fazer? Eu vou me ligar com o pessoalzinho que tá fazendo isso, porque a única coisa que restou é o movimento revolucionário. Então, esse negócio é realmente muito complicado. Pois muito bem, tudo isso que a gente falou, pessoal, relacionado à cultura, isso vai servir de pavimento, isso vai servir de fundação para a próxima etapa da revolução cultural, que seria a tomada de poder político, evidentemente. Pois muito bem, a esquerda ela é muito paciente, ela sempre foi muito paciente desde o princípio, até porque eles esperaram aí desde a década de 60 para assumir o poder mais efetivamente, por assim dizer, com o Lula em 2002. Ou seja, a galera tá... Bicho, os caras sabem esperar. Eles não são nem um pouquinho imediatistas. Isso nós podemos bater o martelo. Temos que dar o braço a torcer. E por que você acha que nós trocamos alguém com o preparo da princesa Isabel para alguém como Lula? Por que você acha que o senhor Enéas não foi eleito naquelas eleições? Porque todo o arcabouço, toda a massa cultural do Brasil estava completamente pervertida e estava completamente perdida em questão de valores, em questão de referências, boas referências. Então absolutamente não tinha nada. E a única classe falante que existia era a própria esquerda. Porque vocês vejam só que talvez a coisa mais importante do processo cultural, né, voltando naquele assunto que a gente estava falando, é calar os opositores. Não simplesmente calar de, não escuta o que aquele cara está falando, não. É você acabar com a reputação do desgraçado. Ou seja, se o sujeito falar uma vírgula do que você, diferente da cartilha que você prega, acabou para o sujeito. Todo o poder que você tem, você vai usar para eliminar aquele sujeito. Porque ele vai virar uma ameaça no futuro. Então, nesse período cultural, né, nessa gestação cultural que existe, é muito importante que nenhum tipo de dissidência seja permitida para que ela não evolua. Por que vocês acham que o trabalho do professor Olavo foi tão perseguido nos últimos anos? Por que vocês acham então que hoje em dia não existem artistas conservadores em vigência, não existem quadrinistas conservadores em vigência, cineastas, músicos, etc, etc? Justamente por isso, porque é na cultura, é o poder cultural que baliza o poder político. São as pessoas, na real, o que as pessoas consomem é o que elas vão eleger. Então é muito importante que não exista nenhum tipo de dissidência nessa parte. É a gestação do negócio, é a coisa mais importante. Qualquer tipo de coisa tem que ser tocada para fora imediatamente. E isso nós observamos bastante no Brasil hoje em dia, inclusive naquela época. Principalmente com aquele positivismo doido dos militares que permanece até hoje. A direita como poder político não existia mais. E a única coisa que tinha era a esquerda. Então quando os militares saíram e entregaram a rapadura, a única força política que existia no Brasil era a esquerda. Justamente por conta de tudo aquilo que a gente falou, de toda essa pavimentação que o pessoal fez desde a década de 60. Então, quando a gente vai pensar em tomar o poder político de fato,
nós temos que ter a plena certeza de que o pavimento foi muito bem construído e que a única coisa que nós vamos precisar é ativar os gatilhos mentais que foram programados ao longo aí de algumas gerações. Ou seja, você vai basicamente repetir o discurso, aquele discurso que a pessoa ouviu a vida inteira, vai compilar dentro de um pedacinho de papel e vai ler aquilo em um palanque. Em pouco tempo você vai ser aclamado, você vai ser eleito, as pessoas vão te dar poder, vão te dar glórias e etc, etc. Quando menos nós temos alguém como o Lula na presidência da República. Ou pior, nós temos alguém como a Dilma, mas tudo bem. Uma vez que nós já estamos no poder, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos já sair quebrando tudo, tocando... Não. Ainda não. O que faz então o movimento revolucionário aqui no Brasil, quando eles detêm o poder de fato? Eles vão lá e fortalecem as suas bases. Como é que se fortalece a sua base? Bom, você dá dinheiro para um jornalzinho aqui, dá dinheiro para outro blogzinho lá. Você paga ali um chorinho para certa emissora de televisão falar bem do seu governo. Você coloca pessoas da sua confiança para ter certa relevância em cargos culturais. Ou seja, você alimenta a máquina que te possibilitou entrar em determinado tipo de situação, que te possibilitou exercer aquele poder. Ou seja, você vai aumentando cada vez mais a base da sua pirâmide, né? Depois disso, de todas as pessoas que te favoreceram serem favorecidas de volta, essas pessoas que atuam no meio cultural têm um alcance ainda maior, é aí que vem um dos pulos do gato, que é aumentar os seus próprios poderes. Ou seja, você vai aumentando o poder do Estado, você vai aumentando o poder que você exerce, o controle que você exerce na vida dos cidadãos. Mas pensemos o seguinte: se chegasse o nosso amigo Lula e falasse assim, a partir de amanhã tá proibido, sei lá, tá proibido criticar o PT, não pode mais. As pessoas iam olhar com um pouquinho de desprezo e falar, pô, isso aí é meio complicado, né? E aí que entra a tática genial do negócio. Você infla aqueles nossos amiguinhos que estão dentro do meio cultural, onde eles vão desenvolver propagandas, onde eles vão desenvolver filmes, né? Quem não lembra aí do filme do Lula? Eu lembro que eu assisti aquele negócio lá, eu era criança. Complicado o negócio. Mas enfim, você vai inflando aqueles seus amiguinhos, eles vão fazendo determinados tipos de propaganda, eles vão fazendo determinados tipos de produções culturais, e as pessoas elas vão querendo ou não concordando com você automaticamente, você não precisa baixar nenhum tipo de lei. Aí quando você fala assim, olha pessoal, estão fazendo fake news, o que vocês acham da gente proibir fake news? Aí o pessoal vai lá, nossa, um gênio, é tudo aquilo que a gente estava precisando, meu Deus do céu, tal. Ou seja, você infla toda aquela máquina que faz acontecer, e o que você precisa, e o que o executivo, por assim dizer, precisa, nada mais é do que assinar aquilo lá, oficializando o negócio. Porque se a gente parar para pensar, novamente a gente tem aquele velho problema, não temos uma definição de fake news. Não temos. Simplesmente não existe uma definição jurídica de fake news. Mas isso não interessa. Não tem importância, porque o objetivo não é combater as fake news. O objetivo é calar você, opositor. E aí o que você faz? Você joga um dinheirinho ali naquela emissora, você joga um dinheirinho ali. Nem necessariamente precisa ser dinheiro, você pode oferecer qualquer tipo de coisa. O importante é que fake news seja um sinônimo de coisa ruim, independente do meio que você vai utilizar. Para que quando chegue lá o nosso queridíssimo amigo político e fala, nós vamos proibir isso daqui, o que vocês acham? O povo bate palma, abaixa as carças, etc. E faz todo aquele rendezvous que a gente está acostumado a ver. O próximo passo seria então estatizar esse caramba, o negócio fica apagando aqui. O próximo passo seria então estatizar
esse trabalho cultural. Ou seja, você vai juntar, você vai pegar ainda mais gente e você vai trazer tudo aquilo para o abraço caloroso do Estado. Ou seja, as mídias vão começar de pouquinho em pouquinho a ser estatal. Não necessariamente precisa ter um nome de estatal. A única coisa que você precisa ter é aquele incentivozinho, aquele chameguinho, como diz o Mauro Fagundes, aquela cutucada no mamilo que o pessoal gosta. Ou seja, é você favorecer ainda mais aquela massa que te infla e aí o ciclo é renovado. Então, aqui no Brasil, nós tivemos esse processo que está desde a década de 60, está em vigor até hoje, e nós ficamos nesse ciclo eterno de fundação, de estabelecer a base, e a manutenção dessa base. Vai virando um rolo completamente desgraçado. Mas não contavam com a astúcia do povo e de Jair Messias Bolsonaro. Não contavam com a astúcia desses dois, e de professor Olavo de Carvalho também. Um beijo, professor. Então, não contavam com a astúcia dessa trindade doida que resolveu simplesmente fazer um rombo nesse sistema. Mas aí que tá. O movimento revolucionário ele tem um plano B. Sempre tem um plano B esse tipo de gente. Que é o plano que eu gostei de chamar de pós-crise. O plano pós-crise, ou a bomba atômica, ou a granada de fragmentação, qualquer coisa desse tipo pode ser encarado como o seguinte. Tendo em vista que o plano do movimento revolucionário sempre é ter poder, e para você adquirir um poder de determinada forma, você precisa desestabilizar, você precisa destruir o que está em vigência e construir de novo. Por que a gente não, já que nós perdemos um pouquinhozinho assim da nossa relevância, por que a gente não explode tudo e tenta de novo? E é basicamente isso que é essa estratégia pós-crise, pessoal, que eu gostei de apelidá-la de pós-crise. Onde o pessoal então parte pro tudo ou nada. Porque uma dessas engrenagens parando de funcionar, você acaba por ferrar com todo o resto. Você acaba com todo o processo, porque é uma engrenagem perfeita que gira. Aí chega lá o Bolsonaro e toma martelo, toma porrada nos dentes da engrenagem, quebrou um dente, como é que vai fazer? Vai ter que trocar tudo, explode tudo e começa de novo. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo, essas perseguições, etc., essa dificuldade que existe em governar, essas necessidades de articulação, etc., toda essa perseguição que nós estamos sofrendo, nada mais é do que esse plano de contingência, porque esse plano de pós-crise. Porque imagine você combatendo numa guerra e você vai matar o seu inimigo. Aí o seu inimigo puxa uma granada, arranca o pino e fala assim: eu vou, mas vai todo mundo junto. É basicamente isso que é esse plano pós-crise do movimento revolucionário. Onde nós vemos então atitudes cada vez mais violentas. Nós vemos aí o movimento revolucionário realmente mostrando as garrinhas, se aproximando daquele movimento bolchevista que a gente já havia falado no começo, que é aquele fácil de ser identificado, fácil de gerar dissidência, né? Fácil de ser rastreado e com as intenções muito bem postas. Ou seja, a essa altura do campeonato, seria prudente a gente dizer que isso é um sinal claríssimo de desespero. E aí que entra essa estratégia dialética que nós vamos... Que depois dessa introdução mastodôntica, que nós vamos falar então por que enquanto o senhor João Dória está receitando a vacina chinesa, a China está receitando a cloroquina. Pois muito bem. Como nós já dissemos, martelar mais uma vez aqui, o objetivo do movimento revolucionário é claro: acabar com tudo para construir a sua imagem. Isso independente dos meios que possa ser utilizado. Então, todas essas narrativas que nós temos enfrentado ao longo desse ano, elas são todas as cartadas que o movimento revolucionário teria até o fim do mandato do Bolsonaro ou até o fim do próximo. Ou seja, estão desenterrando tudo, estão jogando todas as cartas na mesa, porque
ou é para esse pessoal, ou é agora, ou não é nunca mais. Ou eles vão ter que se recolher e esperar mais 40 anos para depois tentar alguma coisa. Então por isso que nós vemos esses ataques tão covardes a nós conservadores. Desde desmandos do STF, pessoas com busca e apreensão em casa, gente sendo presa, etc. Contas sendo censuradas no exterior. Isso é um sinal claro de desespero. Essas narrativas, quando elas não pegam, parte para outra e vamos embora. Quem é que não lembra? Logo no começo não, né, perdão. Um pouquinho depois ali do começo da pandemia, onde nós tivemos todos aquele movimento dos antifas lá nos Estados Unidos, e eles tentaram importar aqui para o Brasil. Só que aqui no Brasil tava um negócio assim meio esquisito, a pandemia tava comendo solta, etc. Nossa, tava a rede cemitério tava, meu Deus do céu, não sei o que. O seu Átila tava dizendo que ia morrer 1 milhão de pessoas se fiz na hipótese mais amena, né? Mas de repente, não mais que de repente, as pessoas começaram a ir pra rua. Você fala, nossa, mas não tava tão perigoso? Não, é que agora nós aqui paramos para pensar um pouquinho melhor. Não é tão perigoso assim, não. E quando a bandeira dos imbecis virou meme, tiveram que voltar com outra narrativa. Nós avaliamos melhor aqui e tal, etc. Então vocês fiquem em casa, mas com consciência, tal. E vocês não pensem, pessoal, que isso não é premeditado. O pessoal está desesperado. Sim, o movimento revolucionário está desesperado. Mas, ainda assim, não podemos deixar de baixar a guarda. Muito pelo contrário, esse é o momento onde nós precisamos ter a guarda mais alta possível. Porque agora eles estão lançando todas as narrativas e é muito importante que nós não caiamos em nenhuma delas. É agora que o nosso queridíssimo presidente, um beijo, seu presidente, precisa do nosso apoio mais do que nunca. Que agora estão lançando todas as narrativas e se nós não ficarmos muito espertos, nós vamos cair em alguma delas, vamos tropeçar e aí o negócio vai descambar todo. Mas não é isso que vai acontecer se todos nós seguirmos aí estudando, seguimos tentando buscar informações, etc. e etc, certo? Pois muito bem, uma coisa que eu gostaria de alertar para vocês, mais um exemplo da questão da dialética. O senhor Felipe Neto, o senhor Átila, eles têm ganhado muita notoriedade nesses últimos tempos. Inclusive o senhor Felipe Neto participou de uma live com o ministro, meu Deus do céu, cara, não gosto nem de lembrar. O senhor Rodrigo Minhon Maia chamou o senhor Felipe Neto para debater, salvo engano, fake news. O senhor Átila então estava debatendo sobre o fascismo e nós então conseguimos desenhar um panorama que eu acho que muito pouca gente pode ter percebido. Quando a gente vê esse tipo de narrativa, o pessoal está falando, a Folha teve que admitir que a popularidade do Bolsonaro está crescendo. A Folha ou qualquer tipo de revista dessa aí. Pode ser verdade. Talvez tenham que ter admitido, mas e se não? Que vamos parar para raciocinar um pouquinho. A ascensão do Bolsonaro de popularidade pode significar uma possível ascensão do fascismo. Isso narrativamente falando, pelo amor de Deus. Questão de narrativas. Ou seja, a ascensão do Bolsonaro, as pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, não necessariamente são pessoas de bem, não necessariamente podem ser mais tratados como povo, porque eles são uma ameaça, eles estão apoiando um fascista, logo eles são fascistas também. E aí ao que a gente recorre nesse tipo de situação? A violência, a porradaria, derramamento de sangue. Ou vocês acham que no começo da pandemia, nossos queridíssimos amigos governadores aí soltaram tantos bandidos à toa? Isso vai ser usado em algum momento. Eu espero que não. Juro por Deus que eu não quero que isso aconteça, mas nós precisamos aceitar esse tipo de possibilidade. Então é muito, mas muito importante que nós compreendamos assim, tenhamos o máximo de possibilidades em mente possível, porque o movimento revolucionário é um negócio sujo, gente. Então, eu espero que vocês, com esse pequeno exemplo, vocês consigam ver aonde eu quero chegar. Mas, como vocês, com certeza, que acompanham o Terça Livre, acompanham outros canais, tenho certeza que vocês vão ficar blindados contra esse tipo de narrativa, vocês podem ter certeza.
Então, a mensagem aqui, quase finalizando o nosso programa, é: fiquem firmes. Nós precisamos permanecer firmes, principalmente nesse momento, que é um momento tão difícil, onde eles vão jogar tudo contra nós. Então, o seu apoio ao presidente é um negócio assim imprescindível. A gente precisa ficar do lado do homem, porque se não for o homem, não é mais nada. A única barreira que nos blinda desse tipo de situação que eu falei para vocês é o homem, é o presidente. Então, o nosso apoio ao Bolsonaro é um negócio que deve ser, nesse momento, muito fortalecido. Críticas devem ser feitas, obviamente, mas o apoio é imprescindível, porque nós não temos outra opção. Certo? Pois muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui agora o famosíssimo merchan de final de vídeo. Afinal, caso você não saiba, a livraria do Terça Livre está em promoção. Sim, nós temos uma livraria, e caso você não conheça, você vá para ela já neste momento. livraria.tercalivre.com.br. Nós temos aqui o famosíssimo Desinformação, que talvez, como eu disse, é o livro que eu mais gosto de recomendar. Ele é calhamaçoso, mas é uma delícia de ler. Fonte primária, nosso queridíssimo amigo Yomi Rai Pachepa, o homem que conseguiu aí denunciar a desinformação que ele mesmo ajudou a produzir em uma obra completamente fantástica. Aqui um livro Desinformação à venda com desconto na nossa livraria. Se você quiser entender também o movimento revolucionário dentro da igreja, temos aqui o Infiltrados do Taylor R. Marshall. Temos aqui este livro que também está em promoção na nossa livraria, para que você possa entender como os nossos queridíssimos amigos vermelhos se infiltraram na igreja católica. Temos aqui mais um livro em promoção. Vocês podem ver que tem bastante livro a respeito de KGB, a respeito de desinformação, porque é um tema que eu gosto pra caramba, é o tema que eu mais gosto de estudar. Nós temos aqui a KGB e a desinformação soviética, do Ladislav Bittman, também em promoção na nossa livraria. Você pode adquiri-los por lá. Temos o 1964, o Elo Perdido, para você entender como foi aí o período do regime militar, numa perspectiva muito diferente da que você vê na escola. Aqui com arquivos e com documentos, para que você possa realmente saber de fato como foi esse regime e por que é que a esquerda teve uma ascensão tão grande nessa época. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o livro que eu disse que ia trazer um hangout para você. Hangout, nossa, cara, nostalgia brava. Nós temos aqui o Escola de Frankfurt, Palácio de Prazer do Demônio. Esse aqui que é o livro que eu disse para vocês que traria um programa baseado nele logo, mas como eu disse, eu preciso lê-lo. Então é bem provável que daqui a alguns domingos nós possamos falar um pouco sobre eles, certo? Todos esses livros aqui você encontra na nossa livraria, todos eles aqui maravilhosamente bem. Estamos entregando normalmente, viu? Apesar de greve de correios, etc. Nós estamos entregando as coisas normalmente. Acho muito importante também que você assine o Diário do Terça Livre. São conteúdos completamente imprescindíveis para você que quer ficar bem informado e não tem tempo de acompanhar os boletins. Lá você tem o tema, a transcrição e a minutagem para que você possa acompanhar cada tema que foi abordado nos nossos boletins, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, deixem aqui o seu favorito, sua inscrição. Isso nos ajuda demais, certo? Então eu peço que vocês fiquem firmes aqui com o nosso presidente, que nós precisamos levar esse mandato até 2022. Então, até 2022 não, até 2026. Precisamos levar esse homem até lá, porque o movimento revolucionário não perdoa, certo? Muito importante também que você assine os nossos cursos. O Terça Livre tem uma série de cursos. Temos o Terça Livre Escola, que é mais voltado para matérias um pouco mais de ensino médio, etc., e ensino fundamental. E nós temos o Terça Livre Academia, que é voltado mais para um conteúdo um pouco universitário, etc. Nós temos ali vários e vários cursos. Temos
Política segundo São Tomás de Aquino, temos a Terra de Santa Cruz, professor Rafael Nogueira, e vários outros cursos que você vai adorar, certo? Bom, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Aqui estão aparecendo algumas sugestões, aqui ou aqui, não sei. Estão aparecendo algumas sugestões de vídeos para que você possa continuar acompanhando aqui o nosso queridíssimo canal Terça Livre. Aqui embaixo tem um produtinho recomendado para você dar uma olhada. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, a sua inscrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.